A seguir, acompanhe o programa Vem Clarear. Você está sintonizado na programação da Web Rádio Santo Antônio. O programa a seguir traz a marca franciscana da Web Rádio Santo Antônio. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Web Rádio Santo Antônio. Um instrumento de comunicação do Serviço de Animação Vocacional a serviço da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Enchendo a terra com o Evangelho de Cristo. A luz que emanou de Clara de Assis percorreu os séculos e alcança o nosso tempo. A Web Rádio Santo Antônio apresenta Vem Clarear. Música, formação francisclariana e muito mais sobre esta grande mulher que marcou a história. Vem Clarear, aqui na Web Rádio Santo Antônio. Paz e bem a todos, muito boa noite, estamos chegando com mais um programa Vem Clarear e claro, é uma alegria estar aqui com você mais uma noite, mais uma sexta-feira e esta semana bem abençoada, porque no último dia 11, né, faz poucos dias nós estamos celebrando ainda as 8ª da festa de Santa Clara, de nossa querida mãe, ela que nos acompanha sempre e que este programa é feito especialmente inteiramente todo para ela, não é isso, Karine? Boa noite para você também, minha irmã. Boa noite, Frei, boa noite aos nossos amigos, paz e bem. Realmente, né, nós estamos aí na 8ª da festa de Santa Clara e esse programa, né, como se fosse um pequeno, né, um singelo presente, né, para ela, de aniversário, né? Sim. Como se fosse o aniversário dela, né? Sim. A entrada na vida eterna é o verdadeiro aniversário, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com o Senhor e com nossos amigos para falarmos de Santa Clara. Pois é, e nesse mês de agosto, para quem já vem acompanhando o programa, quem acompanhou na outra sexta, está percebendo que ele está tendo um caráter bem vocacional. Nós estamos trazendo testemunho, partilhas vocacionais de algumas irmãs, algum tema também que fica relacionado neste ambiente vocacional. E o de hoje, minha gente, quem gostou de sexta-feira passada, o de hoje é como se fosse quase que uma continuação. Mas também vamos ter muita coisa. Não vamos dizer nada para você agora, nem revelar, porque antes de tudo, a gente vai fazer como Santa Clara fazia com suas irmãs. Rezar, nos colocar diante da proteção de Deus, pedindo a sua bênção e a sua proteção para esta noite. Ó seráfica Santa Clara, primeira discípula do povereiro de Assis, que abandonastes riquezas e honras por uma vida de sacrifício e de altíssima pobreza. Obtende-nos de Deus a graça de sermos sempre submissos à vontade divina
e confiantes na providência do Pai Celestial. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Nós permaneceremos unidos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clara, claridade, vem clarear. Então, Karine, vamos entrar naquela parte dos spoilers, né, onde a gente conta um pouquinho daquilo que vai ter no programa de hoje, né? Nós temos muita coisa boa. Conta aí um pouquinho do que a gente vai ter, Karine. Bom, realmente, né? Nós vamos dar continuidade, como se fosse uma continuidade do programa passado, falando das vocações. E nada melhor da gente falar das vocações clarianas, né? Para isso, nós vamos receber aqui no nosso programa hoje uma irmã Clarícia muito querida por nós, de um mosteiro muito querido também, que vem abrilhantar essa noite, clarear essa noite. E depois, né, nós vamos ter nossa conversa, atrelada essa conversa com a irmã, né? Teremos nossa conversa sobre os escritos de Santa Clara, e também depois vamos fazer uma ponte aérea, né, do sudeste para o sul, para conhecermos um pouquinho de um mosteiro que está lá no sul, tem Clarissas perto de você. Pois é, você diz aí ponte aérea do sudeste para o sul, e a minha vai ser mais longa ainda, do nordeste, aqui de Fortaleza no Ceará, até o sul, né? Vamos dizer, até dar assim um spoiler, ali a capital do Rio Grande do Sul, né? Enfim, você vai conhecer daqui a pouquinho, por isso você vai ficar até o final. Inclusive já é convidado, né, e convidada para compartilhar esse link aí com quem mora perto, né, os amigos, quem deseja conhecer mais sobre a vida de Santa Clara. Mas antes da gente chamar a entrevista, a participação de uma irmã que a Karine já falou que é bem especial, a gente vai primeiro ouvir uma música, né, ainda neste clima de render louvores a Deus pela vida de nossa querida Mãe Clara, né? E nós vamos ouvir essa canção e a gente volta trazendo a primeira parte desta partilha. Não saia daí! Plantado em seu coração, plantinha do nosso Santo Pai Francisco, quiseste chamar-vos com a graça e ternura, no caminho estreito seguistes o Cristo, humilde e pobre de coração puro. Senhor, vos louvamos por nossa Mãe Clara, porque de Francisco seguindo o exemplo, em Santa Maria dos Anjos prostrada, entregou sua vida a vós consagrada. Deus vos enfeitou com as gemas mais lindas, vos deu a coroa de ouro marcada, com a santidade, sinal dos eleitos, e vos recebeu em sua santa morada. Senhor, vos louvamos por nossa Mãe Clara, porque de Francisco seguindo o exemplo, em Santa Maria dos Anjos prostrada, entregou sua vida a vós consagrada.
força da fé, bem como os braços da alta pobreza levaram a esposa de Cristo a abraçar, tesouro escondido de rara beleza. Senhor, vos louvamos por nossa Mãe Clara, porque de Francisco seguindo o exemplo, em Santa Maria dos Anjos prostrada, entregou sua vida a vós consagrada. Muito boa noite a você que está sintonizado aqui na Web Rádio Santo Antônio. Este é o programa Vem Clarear. Estamos aqui todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, falando um pouquinho de nossa querida Mãe Seráfica. E nós estamos aqui vibrantes de alegria, porque estamos nesta semana super especial, onde nós celebramos a festa de nossa querida Mãe Seráfica. Sim, a nossa ordem tem um pai, mas também tem uma Mãe Seráfica, que é a Virgem Santa Clara, né, que conviveu com Francisco, partilhou a sua vida com Francisco, e os dois, enamorados pelo Cristo, conseguiram anunciar e viver, testemunhar o Evangelho de Cristo. Mas agora, viu, carinho, nós vamos entrar no nosso quadro, né, que nesse mês de agosto está sendo como que novidade, que é a partilha vocacional. E para quem está em casa já está vendo a fotinha aqui da irmã, né, que vai participar com a gente hoje. É a irmã Maria Clara. Ela faz parte, né, ela compõe a fraternidade lá do Mosteiro de Canidé, no Ceará, né, juniorista, né, tá na época da profissão temporária. E aí para quem conhece pessoalmente, né, uma pessoa assim de coração muito bondoso, imenso, né, e canta, né, ajuda as irmãs no trabalho junto com as idosas. Enfim, irmã Maria Clara vai falar um pouquinho pra gente hoje da sua história vocacional, né? E a gente pediu para que ela mandasse um áudio pra gente. Ela, com todo carinho e esmero, fez isso, né? E aí ela vai partilhar com a gente. Nós vamos ouvir a primeira parte deste belíssimo testemunho vocacional. De sua vocação. Claro foi o teu chamado, só o amor pode explicar. Abriu mão de tantas coisas para os pobres se doar. Clara como a luz do dia. Eu me chamo Irmã Maria Clara de Santa Maria dos Anjos. Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje estou no Mosteiro do Santíssimo Sacramento, em Canindé, Ceará. Começo a minha história vocacional dizendo que Deus nos envia pessoas iluminadas para nos ajudar na caminhada. Assim foi o Padre Chagas na minha vida. Na paróquia de Santana, em que eu fazia parte, quando ele celebrava batismo de adultos, sempre cantava a música: Deixe a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixe a luz do céu entrar. Então, quando abri a porta do meu coração para Deus, Ele fez em mim maravilhas. A palavra de Deus entrou e não saiu jamais. Quando entendi quem era verdadeiramente Jesus Cristo, mergulhei profundamente no mistério divino. Quando ia à missa, procurava ouvir Jesus Cristo, e a palavra de Deus foi construindo em mim um alicerce. Quando recebia na Eucaristia, sentia a sua divindade. Entrei na Ordem Franciscana Secular com o desejo de agradecer a Deus e a São Francisco pelo dom da minha vida. Conheci a vida de São Francisco e Santa Clara.
Comecei a participar da Romaria ao Canindé, a conhecer mais de perto o amor de São Francisco por Jesus, pela pobreza, e algo foi me transformando. Quando fui chamada para ser ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia, conheci mais de perto Jesus e me questionava: Senhor, por que tu me chamaste? Eu poder te levar àqueles que não podem ir até a tua casa? Mas ouvindo o seu chamado, era um serviço que fazia com amor. No ano de 2010, ao participar da Romaria ao Canindé, algo de estranho aconteceu comigo. Senti a presença de Deus mais forte. Durante a viagem de volta para casa, durante todo o caminho, senti algo diferente. Cheguei em casa, passado alguns dias, e isso continuava. Era uma sede de Deus, só pensava nele a todo instante e me emocionava. Falava com ele: Senhor, o que queres que eu faça? Me doava, ofertava minha vida a ele. Em março de 2011, ao participar de um retiro da fraternidade ao qual participava, e ao falar com Deus senti a mesma coisa: entregar a minha vida a ele, me doar, ofertar-me. Foi então que, através desses dois acontecimentos marcantes na minha vida, na minha caminhada, que recebi o chamado de Deus para doar a minha vida, uma vida escondida aos olhos do mundo, mas que pulsa diariamente junto a Jesus Cristo em favor da humanidade. Presas para o mundo, mas libertas para Deus. Eis o chamado para a vida contemplativa. Vem clarear, mais música, mais formação e mais Santa Clara de Assis. Então tá aí, né? Você ouviu essa primeira parte, não é, do testemunho vocacional de Irmã Maria Clara, né? Ela que é lá do Mosteiro de Canindé. Inclusive bem interessante, viu, Carinha? Ela fez parte da fraternidade de UFS, lá em Natal, onde ela morava, com o desejo de querer conhecer mais São Francisco, Santa Clara, aquilo que Deus estava no seu coração. E fazia romaria para Canindé. E em uma dessas romarias surgiu esse desejo, né? Então Canindé, como tem essa característica de ser um mosteiro que acolhe a romaria, né? Que acolhe os romeiros que vêm, olha aí que bonita, né? E são várias vocações, ela não é só ela, né? Tem outras irmãs lá no mosteiro que entraram, que conheceram as irmãs a partir da romaria. Então existe uma história aí, existe uma proximidade, e isso é sinal que o trabalho das irmãs nesse sentido também tem dado certo e tem sido muito pródigo, né? Que bonito mesmo, né? Que bonito tocar nesse testemunho de Irmã Maria Clara, e desde já nós agradecemos de coração pelo cuidado e por partilhar com a gente um pouquinho mais da sua vida e da sua vocação, né? Mas agora, Carinha, a gente entra naquele momento do programa onde a gente faz aquela rápida reflexão sobre um tema específico, né? E quando a gente conversávamos nos bastidores, a gente, sexta-feira passada, falamos sobre a dimensão da mística esponsal, presente dentro da Ordem de Santa Clara, né? E hoje a gente quer falar, diante da festa que nós celebramos na última quarta-feira, de Francisco e Clara como dois enamorados do Cristo. E aí esse tema me chama bastante atenção. Porque como a gente já falava na sexta passada, às vezes nós queremos muito romantizar os fatos, né? Queremos romantizar Clara, queremos romantizar Francisco.
a chegar a ter pontos de dizer até mesmo que os dois foram namorados, enfim. Mas é interessante percebermos para onde está direcionado os olhos tanto de Francisco como de Clara, né? É para o Cristo. Então, nós queremos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje aqui no programa, né? No programa dessa sexta, inclusive trazendo, não se tem um texto fixo que nós podemos pegar e dizer assim, é esse texto que vai falar sobre isso, né? Não temos, né? Então, mas vários partes, vários trechos vão dar essas pinceladas e vão mostrar, sim, uma Clara e um Francisco que olham para a mesma direção, né? Que tem um olhar direcionado para o mesmo lugar, para a mesma pessoa, que é o Cristo, né? E aqui eu já dou iniciativa dessa nossa conversa, trazendo, por exemplo, aquilo que, quando Clara se refere a Francisco, ela se colocando como plantinha, né? E essa plantinha não quer dizer algo menosprezado, né? Mas tem toda uma história, né, que se relacionava por conta da fundação de algum mosteiro, né? Quando existia uma fundação de um outro mosteiro, aquele mosteiro novo que era fundado era considerado como que uma plantinha, né? E diante desta relação existem tantas outras relações, como por exemplo, algo que eu acho muito bonito, e o que é testemunhada por uma das irmãs carnais de Santa Clara, lá no seu processo de canonização, a irmã Beatriz, e ela vai dizer da preocupação de Francisco e de como Francisco conseguiu trazer Clara, né, para essa vida junto de Deus através do seu testemunho. E ela vai dizer lá no processo de canonização sobre a conversão de Santa Clara, vai dizer o seguinte: e disse que São Francisco, conhecendo a fama de sua santidade, foi visitá-la muitas vezes para lhe falar, e que a Virgem Clara concordou com o que ele dizia, renunciou ao mundo e a todas as coisas terrenas e foi servir a Deus o mais depressa que pôde. O mais depressa que pôde. Então, a gente começa a imaginar, né? Francisco indo até a casa de Clara para falar, olha, Clara, tem uma proposta de vida, né? Eu falar do amado, né? Falar daquele a quem ele tinha abraçado, né? E Clara também começa a entrar nessa perspectiva, né? E também vive essa dimensão. Que bonito, né, Carinha? Daí a gente percebe, né? Duas pessoas, né? Apaixonadas. Francisco mostra essa paixão, né? Ele como amigo do esposo, né? E apresenta a Clara de Assis. Sim, é importante nessa questão dessa apresentação desse Cristo que Francisco apresentou a Clara, porque o que acontece, né? A gente tem muitas formas dentro da igreja de seguir o Cristo, né? O Cristo sendo o único, o Cristo, mas as pessoas vão se identificar com o modo de seguir o Cristo de acordo com certas características, e é por isso que a igreja é tão rica, né? Nós temos vários santos que ensinaram, várias pessoas, santos ensinando santos a seguir o Cristo. E aí as pessoas, né, esses santos, vão se identificar com cada modo de seguir o Cristo, né? Então, Clara já tinha o Cristo muito presente na vida dela desde a sua infância, porque ela foi criada numa família muito religiosa, né? Dona Hortolana era uma excelente cristã de caridade e tudo mais, criou as 3 filhas dentro desse contexto. Mas o que Clara queria era seguir o Cristo que Francisco estava apresentando a ela. O Cristo pobre, né? Então, era isso que Clara queria. Tanto que depois de tanto forçá-la a quererem, né, um casamento e ela dizendo que não, foi oferecido a ela, então, que ele entrasse para o mosteiro das Beneditinas já com um dote, né? Porque antes da reforma de Clara, né, essa quebra de estrutura proposta por Clara, era assim que acontecia. As meninas chegavam, pagavam um dote, né? E entravam já, dependendo do valor do dote, até como abadesa. Clara, como era de uma família muito abastada, se ela aceitasse essa proposta da família, ela já entraria para o mosteiro de Beneditinas, recebendo o título de abadesa, que teria sido comprado, né? Depois que Clara vai fazer fundar a sua ordem, muitos outros mosteiros de outras ordens continuaram fazendo como era antigamente, né? Nem todos aderiram à reforma de Clara.
Mas aí as clarissas, né, as irmãs pobres, damianitas, que vão se tornar depois as clarissas, vão agir de outras maneiras, influenciando depois outras ordens, como a própria reforma de Santa Teresa de Ávila. Então, o que o Cristo queria, o que Clara queria era seguir o Cristo de Francisco. E aí a gente vai ver muitos outros santos se identificando com Clara, com Francisco, ou com outros santos, né? É importante ressaltar, por exemplo, Santa Teresinha, que todas as irmãs se tornaram freiras, inclusive ela, né? Ela chegou uma vez às Clarissas, ela tem uma irmã que se tornou Clarissa e as outras Carmelitas. E Santa Teresinha, quando foi às Clarissas, ela falou, não, aqui não é meu lugar. Ela não se identificou com aquela forma, e se identificou com a forma oferecida no Carmelo. Então, é essa grande diversidade da igreja que faz a igreja ser tão rica, essa diferenciação do modo de seguir a Cristo. E é esse o diferencial de Clara e Francisco. Então, depois do Vaticano II, né, ficou cada vez mais intenso essa questão do carisma, né? Hoje em dia a gente vê mesmo pelos próprios santos. Se a gente conversar com irmãs que estão no mosteiro, que são mais idosas, elas não tinham tão frequente no seu caminho vocacional ou no seu acompanhamento vocacional essa questão do carisma tão forte. Elas iam, o Espírito Santo tocava, é claro, nelas, e mostrava que ali era o lugar, mas elas não eram ensinadas tão profundamente quanto as meninas que fazem vocacional hoje a seguir os santos da ordem. Então, acho que essa é a grande questão de Clara e Francisco, né? Esse Cristo que eles vão apresentar, que para a Idade Média vai ser totalmente novo no século XIII, né? Ninguém está pensando como Clara e Francisco, e eles vão realmente inovar, né, dentro desse novo caminho cristão, né? E é bonito, viu, Karine, quando você coloca essa dimensão que Clara se apaixonou pelo Cristo de Francisco, e aí, claro, que a gente não fala dizendo que então existia vários Cristos, não, né? Mas Francisco apresentou um Cristo para Clara, um Cristo que na época, inclusive alguns filmes mostram, por exemplo, a igrejinha da cidade, onde todos visitavam, tem lá o Cristo com a coroa resplandecente, até o próprio Cristo de São Damião, é a imagem do Cristo joanino, um Cristo de pé, de olhos bem abertos, sem muito sangue, então sem muito sofrimento. Então era esta um pouco da ideia da época de um Cristo glorioso. E mesmo Francisco encontrando esse Cristo, que é glorioso, mas ele encontra o Cristo na ruína, nas ruínas, abandonado, pobre, sujo. Então Francisco faz a experiência com esse Cristo, não aqueles Cristos daquelas igrejas de Assis, né? Mas o Cristo que se fez pobre, esse mistério, né? Claro que ele em nenhum momento negou a ressurreição, a glória de Deus, não, a glória do Cristo. Mas ele entendeu também que existia um Cristo que foi como nós em tudo menos no pecado. Inclusive sofreu, padeceu, para que pudesse chegar à glória da ressurreição. E esse Cristo pobre é aquele Cristo que para Clara e Francisco era mais, talvez, essa figura do Cristo pobre era o que talvez fosse o mais próximo de se amar, porque ele estava mais próximo dos pobres. Se eu sou mais próximo dos pobres, eu me identifico com o Cristo que é pobre. Assim fizeram ele, né? Eles não conseguiram, estando diante da imagem do Cristo lá das igrejas pomposas e grandiosas, sutilosas de Assis, se encontrar diante dos nobres, talvez, da época, né? Que também eram baseados, tinham suas vidas baseadas nas guerras, nos orgulhos, no desejo de querer ter mais e mais. Eles se apaixonaram pelo Cristo pobre por conta da sua proximidade com os pobres, com os pequenos, com aqueles que, de fato, assumiam a sua humanidade e a todo tempo queriam algo melhor, criar algo melhor, criar algo melhor. Então, assim, é bonito isso, né? Então, Francisco apresenta, embora Clara já tivesse essa vida, né, de penitência, né, de proximidade com os pobres, mas Francisco, através aqui do testemunho da irmã carnal de Santa Clara, ia conversar com ela, apresentar, né? Em outros momentos nós vamos até ouvir que Clara ouvia os discursos de Francisco, né? As pregações de Francisco, e ficava encantada, né?
Então os dois conseguiram olhar para a mesma direção, para o mesmo Cristo, e por ele se apaixonaram. E como a gente dizia na semana passada, essa paixão não é um mero sentimento, é um compromisso, é um abraço de vida, assim como o abraço no leproso de Francisco. E também, né, a gente toca novamente na questão daquela romantização, até mesmo da pobreza que a gente estava falando, né? Que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a pobreza não é bonita, no sentido que não é bonito uma pessoa passar fome, né? Uhum. E qual é o modo, né? O que Clara e Francisco buscaram no Cristo crucificado e pobre? Uma proximidade. E se espelhando, como Clara gostava de utilizar o espelho, né? Ela fala muito do espelho. Se espelhando neste Cristo, ela, com Francisco, né, claro, quiseram se fazer pobre para chegar aos pobres. Porque a gente só sente o que o outro está passando se a gente também está sentindo aquilo. Sim. Se a gente está passando pela mesma coisa, né? Eu posso ter empatia pelo próximo, que é muito válido, né? Extremamente importante. Mas eu só vou passar, né? Eu só vou ter imensidão do que a pessoa está passando se eu passo o que ela passa. Então, vamos até usar um exemplo atual, a Covid, por exemplo, né? Eu Sim. posso ter empatia por uma pessoa que perdeu alguém com a Covid, e que é muito válida essa empatia e muito necessária. Só que eu só vou passar, né? Eu só vou ter a certeza, a imensidão do que ela está passando se eu passar a mesma coisa. Então, foi isso que Francisco e Clara fizeram. Os dois eram de famílias que tinham condição. Clara até muito mais que Francisco, né? Mas Francisco também era de uma família que tinha uma condição, uma família de comerciantes, né? De tecido. E então os dois tinham ali uma condição. Então eles dois se fizeram pobres para poder entender o que os pobres daquela região de Assis, né? Que os leprosos passavam, né? Que os leprosos então eram mais escorraçados da sociedade ainda, né? Então, eles se fizeram pobres para entender a imensidão daquilo. E aquilo, mais uma vez, quando Clara fala, contemple, olha, ela está chamando as filhas, né, para olhar e contemplar o que o outro está passando. Quando ela olha para o presépio, né, que o presépio, é importante falar que a primeira visão de presépio da história é de São Francisco, né? Então, quando ela olha para o Cristo no presépio, né, ela está falando, olha só, gente, é uma criança que não é manjedora. Né? Ai, que lindo, ai, o presépio. Não, é uma criança que nasceu ali, naquele lugar, naquele caos, né? Sim. Sem ter o que vestir direito, sem ter o que cobrir naquele frio, né? Então, com uma mãe passando aperto, fugindo, com o pai fugindo, né? Protegendo a mãe e o filho. Então, é isso que ela nos chama a contemplar, né? Ver a imensidão daquela situação ali, a grandiosidade daquela situação. Não é só olhar o presépio e falar, ai, nossa, que lindo. Inclusive, tem até um fato interessante que aconteceu esses dias. Como, né, eu já comentei, eu trabalho numa loja de artigos católicos junto com minha outra madrinha, né? Uhum. E aí eu tava na loja arrumando os artigos e entrou a mãe com uma menininha. A menina devia ter uns 6 anos. E aí tinha um crucifixo enorme, assim, perto da porta para vender. E a mãe falou pra menina assim, olha que lindo, minha filha. Aí ela, não, mãe, não tem nada de bonito ali. Aí eu escutei, a mãe ficou meio assim, sem graça. Ela, como assim, minha filha? Tipo, ela, mãe, ele tá todo cheio de sangue. Como que você pode achar isso bonito? Daí ela, ai, minha filha, você está certa. Então, assim, a mãe achou bonito, né, o crucifixo, né? Mas a menina já entrou, a menina já contemplou de outras maneiras, né? Ela já contemplou aquela pessoa, né? Não podemos esquecer que Jesus foi perseguido por uma questão política, né? Então, aquele homem foi flagelado, né, totalmente coberto de sangue, né? Por uma coisa que não tinha feito. O que Cristo fez de errado na vida dele? Nada. O que ele fez de errado? Nada. Entendeu? Para morrer pelos outros. Então a menina conseguiu ir adiante, né? Ela teve a visão de Clara, ela contemplou realmente a realidade, né? E não olhou somente o que é bonito, o crucifixo, a resina, né, importada que estava sendo feito o crucifixo. E uma criança de 6 anos, né, que conseguiu entrar, aprofundar dentro do mistério ali da crucificação. Então é isso que Clara nos chama todo dia a contemplar, né? Olhar a fundo da situação. Isso é bonito. Principalmente eu acho muito necessário você estar trazendo essas características, por causa que se a gente corre o risco de passar pelos outros nas ruas e não sentir o nosso coração mais se incomodar.
está calejado, né? E aí, se a gente sair romantizando tudo, a gente tem essa dificuldade, né? Como a Karine gosta de frisar, e eu também gosto sempre de frisar, né? Os pobres são reais. Não adianta postar uma foto bonita, você cortando o cabelo dos pobres. Os pobres, eles são reais, eles têm desejo de vida, né? De sair daquela realidade. E aí, você acha que só você penteando o cabelo dele todo dia, dando comida, talvez vai ajudar nesse processo? O que a gente pode fazer para que isso aconteça? Então, os pobres de Francisco e Clara são reais, assim como Cristo, assim como o esposo, o amado, ele é real para eles, né? É alguém próximo, com que eles olham. Por isso que Clara é muito... E a gente fala de Clara, e eu falava com a irmã Celina naqueles programas que nós fizemos das cartas, e disse, olha, isso aqui que Clara está falando é o que Francisco fala, né? Dessa dimensão da encarnação, por exemplo, do mistério da encarnação, né? Se a gente traz aí a Eucaristia, o crucificado, né? Então, assim, são questões concretas, momentos concretos, né? Real, né? E para eles, o esposo é real, né? Por isso que eles olham na mesma direção e eles enamoram, né? Vivem e doam a sua vida por isso e ali por eles, né? E aí, Karine, eu vou ler só um trechinho aqui da legenda de Santa Clara, onde ela vai apresentar sobre sobre essa relação de Francisco e Clara, como começou, né, e como tudo aconteceu, né? Vai dizer o seguinte a legenda de Santa Clara. Quando ouviu falar do então famoso Francisco, que como homem novo renovava com novas virtudes o caminho da perfeição tão apagado no mundo, quis logo vê-lo e ouvi-lo. Movida pelo Pai dos Espíritos, de quem um e outra, embora de modo diferente, tinham recebido os primeiros impulsos. Ele, conhecendo a fama de tão agraciada donzela, não tinha menor desejo de ver e falar com ela, para ver se podia arrebatar essa pessoa do século malvado e reivindicá-la para o seu senhor, pois estava ávido de conquistas e viera despovoar o reino do mundo. Ele a visitou e ela o fez mais vezes ainda, moderando a frequência dos encontros para evitar que aquela busca divina fosse notada pelas pessoas e mal interpretadas por boatos. Olha os boatos, viu? Como a gente fala que muita gente acredita que Clara e Francisco tinham umas paquera, uns romances, né? A moça saía de casa levando uma só companheira e frequentava os encontros secretos com o homem de Deus. Suas palavras pareciam flamejantes e considerava suas ações sobre-humanas. O pai Francisco exortava a desprezar o mundo, mostrando com vivas expressões que a esperança do século é seca e sua aparência enganadora. Enchilou em seu ouvido o doce esponsal com Cristo, persuadindo-a a reservar a joia da pureza virginal para o bem-aventurado esposo a quem o amor fez homem. Olha aí, meu Deus. Precisa falar mais alguma coisa? Mais nada, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Mas é isso, né? É esse Francisco que via Clara naquela realidade, dizia assim: eu não vou deixar com que ela seja corrompida, né? Essa donzela, né? Essa esposa de Cristo. Então ele traz ela, até que lá no testamento ela vai falar que Francisco, bem antes, já profetizava sobre a vida das irmãs. E as irmãs gostam de passar na cara dos frades, viu? Diz assim: olha, antes de o pai de vocês fundar vocês, ele já pensou, já sonhou na gente. Eu disse, pois é, né? Não se ainda tinha uma ideia de ordem de Santa Clara, mas sim, ele pensava
e mulheres santas que fossem povoar aquela igrejinha de São Damião, né? Mas é muito lindo, né? É muito lindo esse nosso carisma. Santa Clara, o que ela tem a nos dizer. Mas vamos seguir, né, Karine? Não sei se você tem mais alguma coisa para dizer, para fechar. Não, Frei, só queria dizer realmente que o carisma de Francisco Clara, ele é atual, os ensinamentos é atual, não são apenas para 800 anos atrás. A gente tem que viver como Francisco Clara todos os dias, né? A gente tem que olhar para os pobres, não apenas como, os pobres coitados, mas como pessoas que têm sonhos, que merecem ser felizes como qualquer outra pessoa, que estão na situação que estão por causa de uma questão, não apenas, é a vida, não. Algo aconteceu para que as pessoas estejam dessa maneira, algo social. Então a gente precisa lutar assim, não fazer caridade é muito bom, mas a maior caridade que a gente pode fazer é a justiça social. A gente tem que pensar que essas pessoas têm sonhos, elas querem fazer faculdade, elas querem ter um emprego bom, um emprego digno, que elas possam sustentar suas famílias com dignidade e não apenas receber um pão ou aqui uma cesta básica. Claro que tudo isso é muito importante, óbvio que é, mas a gente tem que pensar que são pessoas que têm sonhos como a gente tem, que tem desejo de fazer cursos, faculdades, se especializar, ter uma família e dignidade acima de tudo. Então, os ensinamentos de Clara e de Francisco são para 800 anos atrás, mas são para nós todos os dias. Quando a gente acorda, a gente pensar o que Clara e Francisco fariam se estivessem aqui. E estão, né? Principalmente através de nós. Então, temos que fazer valer o compromisso que a gente assumiu com a família franciscana e com Clara e Francisco, né? Verdade. É isso, minha gente. A gente não tem mais nada para falar para vocês depois de tantas sábias palavras que nos foram reveladas através dos escritos e também através do Espírito Santo que soprou também aqui através de nós, né? Olhe para esse Jesus, né? Se relacione com esse Jesus através da oração, mas de um Jesus que é real, que é próximo, que está próximo de você, que é aquele menino na manjedoura que colocaram o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tem essa proximidade com ele, né, de amizade, de filiação, assim como Clara e Francisco. Mas agora, Carinha, nós vamos de volta para a partilha vocacional, porque vamos ouvir a segunda parte da partilha de Irmã Maria Clara. Depois vamos ter mais uma música e a gente volta para fazer a nossa ponte aérea. Eu vou fazer assim: Fortaleza, Belo Horizonte, o nosso ponto de destino, ok? Então vamos lá para mais um trecho da partilha vocacional. Claro foi o teu chamado, só o amor pode explicar. Abriu mão de tantas coisas para os pobres se doar. Clara como a luz do dia. Mais adiante, nos momentos de decisões, como enfrentar minha família. O primeiro passo que dei foi pedir permissão aos meus pais. Não gostava de desobedecê-los. Quando perguntei a eles se me deixariam ser freira, eles concordaram. Depois minha mãe me disse que pensava que eu estava falando de brincadeira. Então eu aproveitei a oportunidade para me preparar psicologicamente e falar com o mosteiro sobre a minha decisão. Na romaria que fiz no ano 2011, fui com minha mãe ao mosteiro. Falei com a Madre Elizabeth e comecei os estudos em preparação para a minha entrada. A Cristo já tinha dado a minha resposta. Eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Me entreguei. Pedia forças a Deus para superar os obstáculos. Sabia que viriam. O primeiro deles era deixar os meus pais, minha família, a minha maior riqueza. Mas sempre lembrava das palavras de Jesus: não tenhas medo, estarei convosco.
A palavra de Deus entrou em mim e permaneceu. Ao entrar no mosteiro acompanhada de minha mãe, recordo que ela conheceu o mosteiro primeiro do que eu e gostou tanto que queria me mostrar. Então, nesse momento, algo forte mexeu comigo. Digo-se que se a cruz de São Damião falou com São Francisco, então a cruz que fica próxima ao altar da capela da missa do mosteiro também falou comigo. Porque ao ver São Francisco abraçado com Jesus na cruz, isso me atraiu, mexeu com o meu coração. Momentos difíceis, incompreensíveis, questionamentos, obstáculos apareceram e como apareceram. Mas as inquietações não cessavam. Os sinais pedidos a Deus muitas vezes foram revelados. E falando com Deus, ele dizia: filha, já fazes muita coisa. Participa diariamente da igreja, levas a comunhão aos idosos e doentes, participas da Eucaristia diariamente, és franciscana secular. Então isso era o que também muitas pessoas me diziam. Mas aí eu escutava a voz dele: se queres ser perfeita, deixa tudo o que fazes, deixa todas as tuas riquezas. Minha riqueza é minha família, na fraternidade que participava, minha paróquia. Então aí ele dizia: segue-me. Todo aquele que por amor de mim deixar sua casa, irmãos, seu pai e sua mãe, receberá o centuplo e possuirá a vida eterna. Quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, passagens estas que me inquietavam bastante. Não sabia, não entendia como fazer isso. Eu quero aprender a amar meu irmão e ajudar. Portanto, diante de todos os acontecimentos, percebi que Deus providenciou tudo e continuo me entregando para que Ele me conduza. Acredito que as palavras do profeta Jeremias são bastante significativas para relatar a experiência do chamado de Deus na minha vida. O Senhor me seduziu e eu deixei-me seduzir. Ele foi mais forte do que eu e prevaleceu. Ao longo dessa história eu percebi que tudo foi providência divina. Hoje, a cada dia eu digo: Senhor, toma minhas mãos por entre as tuas, me sustenta pela estrada que devo andar ainda. Te peço que esta obra tu conclua, e o amor que a começou será meu céu, morada. Em louvor de Cristo. Amém. Uma cidade pequenina da Itália, uma mocinha cujo nome era Clara, caminhando com Francisco pregador, radicalmente sua vida ela mudou. Essa mocinha muito rica e despojada, pegou seu tudo e trocou por quase nada, deixou a vida regalada da nobreza para viver o mandamento do amor. Mas o que parecia desperdício de vida deixou essa mocinha mais rica ainda. A causa nobre que ela abraçou, no amor ao pobre a riqueza encontrou. Oh, minha Santa Clara, oh, minha Santa Clara, quem te conhece não esquece jamais. Oh, minha Santa Clara, oh, minha Santa Clara, quem te conhece não esquece jamais. Oh, minha Santa Clara. O mundo inteiro já conhece a sua história, a cada dia mais presente na memória. A mesma fé que a sua vida alcançou, rapidamente pelo mundo se espalhou. E onde chega logo faz a diferença,
Deus lá do céu é quem dá a recompensa. Chegou a nós da pequena e bela Assis, é Santa Clara hoje aqui no Buritis. Oh, minha Santa Clara, oh, minha Santa Clara, quem te conhece não esquece jamais. Oh, minha Santa Clara, oh, minha Santa Clara, quem te conhece não esquece jamais. Oh, minha Santa Clara, oh, minha Santa Clara, oh, minha Santa Clara, quem te conhece não esquece jamais. Oh, minha Santa Clara, oh, minha Santa Clara. Tem Clarissas perto de você. Todos com passaporte na mão, agora nós vamos viajar para o Mosteiro de São Damião, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu não tenho nem roupa para esse evento, viu? É um mosteiro bem especial, com irmãs bem especiais. Inclusive lá tem uma irmã que eu tenho um carinho imenso, né? A irmã Cecília, ela era do Mosteiro de Canindé, e quando o mosteiro lá precisou da ajuda da federação para ajuda de irmãs, né? Já tinha um número bem reduzido. Ela foi uma das irmãs que foram, né, junto com outras de Campina Grande, para dar uma força no mosteiro, dar uma vida no mosteiro. E graças a Deus elas conseguiram, né? E o mosteiro lá já tem noviças, já tem postulantes, né? E que lindo, né? E eu, inclusive, uma vez ligava para ela, falava no telefone, passamos um tempão falando, porque a gente tinha de certa forma, uma proximidade muito grande. Inclusive, falei várias vezes, quando é que a senhora volta? Quando é que a senhora volta aqui de novo para o Ceará, né? Mas a gente entende, né, que elas também, embora façam votos de clausura, mas elas também têm que estar atentas à realidade, à necessidade dos mosteiros que compõem a federação, né? Mas o que é que a gente pode falar, Carinha? Eu não sei se você tem mais algumas primeiras informações sobre o mosteiro, né, de Porto Alegre. Enquanto eu pego aqui a minha cola, o que é que você pode trazer de mais? Bom, Frei, vou até contar aqui uma curiosidade pessoal minha, né? Eu tenho paixão por esse nome Cecília. Eu nem sei por que explicar direito, mas eu gosto muito desse nome, tenho um carinho muito grande desse nome. E eu tenho uma relação muito próxima com uma irmã que se chama Cecília, e que nem é Clarice, é uma carmelita. E eu já tinha uma proximidade grande com ela, e ela faleceu em 2016 com câncer, né? Ela era do Mosteiro de Santa Fé, na Argentina. E ela acabou ficando muito conhecida, talvez muitas pessoas conheçam, por causa que ela ficou conhecida como a Freira do Sorriso, porque alguns dias antes dela morrer, ela teve um câncer, né? E todo mundo acompanhou essa história dela. Ela ficou muito famosa por causa disso, e ela deu um sorriso muito grande, e ela ficou muito conhecida depois disso. Depois que ela faleceu, eu continuei tendo contato com as irmãs lá do mosteiro dela, lá no convento, e até participei do processo de canonização que está sendo aberto, né, escrevendo meu testemunho, da minha relação com ela, para ser anexado a esse processo. Então, o senhor falou agora a irmã Cecília, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse nome. Então, toda irmã Cecília já tem assim, um carinho, né? Já é Cecília, já... E assim, muito carinho mesmo. E nem é Cecília à toa, viu? Porque toca um teclado divinamente. Né? E muitas vezes, as irmãs de Canindé podem confirmar isso. Muitas vezes fui pra missa no mosteiro e ela tava lá tocando, né? E dando assim vida, né, ao canto, né? Porque e lembrando que a gente tem uma Cecília também que viveu com Santa Clara também no processo de canonização, foi uma das primeiras Clarissas, né, que serviu até também muitas vezes como irmã externa, a famosa Cecília,
que está no processo de canonização, que viveu com Santa Clara, né? Agora, sobre o Mosteiro de São Damião, em Porto Alegre, nós não podemos esquecer que quem está lá tem uma irmã Clarícia muito especial para nós, que é a Madre Francisca, que é a presidente da federação, né? A Madre Federal. Madre Federal. Ela tá lá no Mosteiro de São Damião, né? Aí a gente pensa assim logo, a Madre Federal, você pensa assim, né? Aquela mulher enorme, 2 metros. Ela deve ter o quê? 1,50, tamanho de Santa Clara, 1,55. E é uma gracinha de irmã, né? Muito terna. E tá lá em São Damião. Eu não sei quanto tempo, se ela é do Mosteiro de São Damião mesmo, essa informação não tem, mas eu sei que ela é a Madre Federal. E está lá em São Damião. São Damião é um mosteiro que não tem muitas irmãs, né? Sim. Ele é um mosteiro de poucas irmãs e, como o senhor mesmo falou, precisou algumas vezes da ajuda de outros mosteiros, né? Para essa questão mesmo das irmãs. Mas é um mosteiro muito importante para a federação, como qualquer outro, né? As Clarissas têm essa questão mesmo de cuidar de cada mosteiro como se fosse único, né? Lembrando que todos os nossos mosteiros são oriundos do primeiro São Damião, né? Então, todos eles, é um pedacinho daquele lá que está em Assis. Então, nós temos que ter carinho por todos, cuidar de todos, né? E é interessante que muitos mosteiros, inclusive, fazem a prática de fazer a árvore genealógica do mosteiro, para ver se realmente lá no início tem São Damião, né? E é interessante que esse, né, lá de Porto Alegre, eu estava lendo, o Mosteiro de São Damião de Porto Alegre, ele foi fundado diretamente pelo Mosteiro de Bethlehem, da Bélgica, um mosteiro fundado por Santa Coleta em 1442 e no qual ela faleceu em 1447, ou seja, né, fidelidade ao máximo à regra, à proposta de vida de Santa Clara, né? Lembrando que, para os nossos ouvintes, que a Santa Coleta foi a nossa queridíssima Clarissa que fez a reforma das Clarissas, trazendo a ordem de novo aos princípios de Clara. Porque depois da morte de Clara, muita coisa se perdeu, na verdade é essa. As Clarissas deixaram a altíssima pobreza, né? E aí Santa Coleta vai fazer vai passar muito sufoco, né? Às vezes eu converso com os frades, né? Aí eles sempre falam, os santos sofrem, né? Sempre eu escuto isso, os santos sofrem. E aí tá Santa Coleta para provar que realmente sofreu demais, né? Sim. Sofreu demais porque ela tinha dons místicos, ela via Santa Clara e ninguém acreditava nela, né? Quem é que vai acreditar, né? Então ela realmente passou problemas sérios aí, mas conseguiu trazer a ordem de novo para as origens, com muita força e muita luta. Pois é, e por isso que a gente fala que esses mosteiros têm a prática de trazer, de frisar na história a presença ou de Santa Coleta, ou de algum mosteiro que foi reformado por ela, ou da origem de São Damião, porque para elas é muito caro, porque tem mosteiros que talvez tenham nascido de mosteiros, por exemplo, de irmãs clarissas urbanistas, né? Ou então de outros ramos, né? E elas fazem questão de frisar, e eu acho muito bonito elas colocarem isso aqui no texto. Inclusive, o início desse texto, o nome é assim: São Damião lá, São Damião aqui. Né? Bonito. Então, olha aí que profundo, né? E que legal, né? Ouvir isso. E aí, as irmãs contando a história, né? Seguindo aqui no texto, elas falam que lá desse mosteiro, né? De onde Santa Coleta reformou, faleceu, procederam 2 irmãs, né, irmã Maria Josefa, que era abadesa, e irmã Maria Coleta, e recebeu a colaboração dos mosteiros de Termonde, irmã Maria Felipa, irmã Maria Francisca, todos pertencentes à Federação de Santa Clara, na Bélgica, né? E essa federação, a nova fundação, ficou assim vinculada sob o título de Casa Missionária, partindo da Bélgica em 16 de julho de 1953, no decorrer do ano jubilar em que se comemorava o 7º centenário da morte de Santa Clara. As 4 irmãs missionárias pernotaram no mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, no Rio de Janeiro, Oral da Gávea, né, que a gente falava na vez passada, e depois, né, elas chegando em Porto Alegre no dia 18 do mesmo mês,
né, ficaram hospedadas no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho das Irmãs Franciscanas, de modo que podiam orientar a adaptação do prédio que temporariamente lhes serviria de mosteiro, aproveitando também esse período para a aprendizagem da língua, dos usos e costumes do país que as recebia, né? E aí a fundação do mosteiro é de 30 de agosto de 53, ou seja, desse mês, né? Esse mês tem festa lá em Porto Alegre. Que bonito, né? Que história bonita. E como é bonito saber que as irmãs, elas buscam ter essa proximidade com as raízes, né? Para viver e ser fiel àquilo que Santa Clara tanto lutou durante toda a vida. Dizer para você que aqui embaixo tá aparecendo o Instagram, né? Elas têm Instagram, @ClarissasPortoAlegre, e tem um telefone fixo. Vai que você quer conhecer melhor, né? Então tá aí para você entrar em contato. Um beijo para as irmãs de Porto Alegre, né? Um beijo, um abraço, né? Sem falar também que eu conheci a madre, né? Passou despercebido agora o nome dela, mas ela também teve um tempo morando em Canindé, passou por Canindé, né? E inclusive para fazer uma experiência mesmo para o desejo de morar, né? E depois aí partiram em missão lá para o Rio Grande do Sul, né? Que lindo tocar, né, na vida e na forma de vida dessas irmãs e que vivem tão bem o carisma de nossa querida mãe, né? Então, e elas são bem animadas, tem vários vídeos, né? Tem um vídeo, por exemplo, da irmã entrando no noviciado, né? Tem vários vídeos no YouTube, inclusive tem até aqui uma foto, você que está de casa vai ver, dando inveja a Karine, que do lado tem a irmã vestida de noiva, né? E do outro lado a irmã vestida de noviça, né? E essa é a irmã Maria Catarina de Jesus crucificado, né? E é bem bonito, vale a pena você ver esses vídeos, porque tem a história do nome, como é escolhido, né? Inclusive elas têm um blog, viu? irmãsclarissas.blogspot.com. Só é colocar Mosteiro de São Damião, Porto Alegre no Google Safari e você vai encontrar. Importante também dizer que recentemente elas postaram um vídeo belíssimo da renovação dos votos da Madre Federal. Vale a pena conferir, tá lá no Instagram delas, vale a pena conferir. Pois é muita coisa boa, né? E cada mosteiro, se a gente fosse passar aqui, a gente passava o resto da vida falando, né? Porque cada uma traz um pedacinho mesmo do céu, né? E daquilo que nossa mãe Santa Clara queria e almejava, né? Então, nossa gratidão às irmãs que vivem com eficácia tudo isso, assumem para as suas vidas. E aí, Karine, nós já vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Mais um fim, e esse bastante especial, né? Como a gente falou para vocês, estamos aí na semana das festividades de nossa querida mãe Santa Clara, e agradecer a você que está conosco, sempre está conosco, de coração mesmo, um abração. E uma oração também para você. Só uma informação que de vez em quando perguntam, né? Então eu vou explicar, aproveitar o programa finalzinho para explicar rapidinho. Porque perguntam, né? Oitavas de Santa Clara, né? Porque é solenidade, mas é solenidade para a família franciscana. Não é como a solenidade de toda a igreja, né? Que a gente tem oitava de Páscoa, né? Que é para toda a igreja. No caso, a nossa solenidade é a solenidade de Santa Clara, mãe da Ordem Franciscana. Então, por isso que nós vamos ter oitavas, né? Mas as outras ordens não vão estar comemorando essas oitavas, né? É a mesma coisa, por exemplo, Santa Rita de Cássia para os agostinianos. Né? Tem a festividade que toda a igreja comemora o dia de Santa Rita ou de qualquer outro santo, né? Peguei Santa Rita como exemplo, como santa muito querida, né? Mas aí os agostinianos vão fazer aí as oitavas de Santa Rita, mas aí nós vamos comemorar, vamos só ter festividade, falar, né? Agradecer Santa Rita e tal. Então é só para explicar. Então a solenidade de Santa Clara é para a oitava, né? Santa Clara é para nós, família franciscana, que vamos aí emendar, como se fosse um feriadão, né?
de festividade de Santa Clara. Só para fazer essa explicação, né? E é interessante que esse termo de oitavas é o que carinhosamente a gente dá com o desejo de prolongar essa festa, né? Porque realmente oitavas só tem as solenidades das solenidades, Natal e Páscoa, né? Mas para nós é uma forma carinhosa de prolongar esse dia santo, esse dia tão claro que é 11 de agosto, né? Que esse ano caiu numa quarta-feira, mas com certeza eu acho que você conseguiu acompanhar em algum mosteiro, conseguiu ver pelo menos alguma foto. Nós postamos uma notícia, né, no site da Web Rádio, inclusive você pode ir lá acompanhar, inclusive trazendo os programas que nós fizemos no mês de julho sobre as cartas, para que as pessoas vão lá e acompanhem, porque foram programas riquíssimos. E vale a pena a gente pegar esse legado de nossa querida mãe Santa Clara e manter ele vivo também nos nossos dias, né? Vale lembrando que nossos estudos sobre as cartas teve a participação da irmã Celina, que foi uma participação em vídeo mesmo, né? Que ela veio, se propôs, sentou, né? Para poder explicar, conversar. Uma participação em vídeo. Então vale a pena mesmo conferir a irmã Celina participando conosco, né? Não é pouca coisa não, viu, minha gente? Só vou dizer pra você que a irmã Celina esteve lá presente com a gente ali, falando, explicando, tendo cuidado de falar da estrutura, falar de tudo sobre as cartas, e vale a pena você estudar e conhecer mais um pouco. Tira um tempinho, né? Você pode passar a parte minha e da Karine falando besteira, mas você foca na parte dela, que vai ser belíssima. Dá pra adiantar no YouTube, só embaixo apertar assim, ó, já pula direto, vai pra Celina. Mas é isso, minha gente. Um abração pra você. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela atenção, por estar com a gente sempre. É isso, né, Karine? Agradecemos mais uma vez a participação de todos, sempre fiéis aqui conosco, né? Então aproveitem esse finalzinho de festa de Santa Clara para agradecer. Frei, abraço a Santa Clara. Tem que ter. Eu já tava sentindo falta esperando você. Ainda mais porque a gente tá comemorando a festa dela, ela tem que sentir querida e amada. Sim. Então, comemorem, abracem Santa Clara de vocês também. Quem não tem uma imagem pode pegar um folhetinho, uma medalhinha. Se você não tiver nada, leva no coração mesmo, que ela não se importa, ela é muito humilde, ela não liga para essas coisas. Então, é só pedir a bênção dela, pedir proteção, e que ela abençoe o Senhor também, Frei. Amém. E falando em bênção, nós vamos colocar o vídeo das irmãs lá de Porto Alegre, dando a bênção para nós. Então vamos lá. Boa noite a todos, paz e bem. Paz e bem. Bem, nós, irmãs Clarissas do Mosteiro São Damião, em Porto Alegre, hoje, dia 11 de agosto, estamos celebrando com grande alegria a solenidade da nossa fundadora Santa Clara, pedindo a ela, em sua intercessão, as bênçãos para todas as famílias, para a humanidade inteira. Vamos cantar a bênção de Santa Clara. O Senhor vos abençoe, vos proteja, faça resplandecer sobre vós a sua face e vos dê a sua misericórdia. Volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Derrame sobre vós as suas bênçãos e no céu vos coloque entre os seus santos. O Senhor esteja sempre convosco e vós estejais sempre com Ele. Você acompanhou pela Web Rádio Santo Antônio. Vem clarear. Continue em nossa companhia.